Pessoal, dando continuidade então à nossa matéria, estamos falando de homônimos e parônimos. Questão sexta. Em ratificada pela emenda, o verbo ratificar significa aí o que? Validada. Vamos ver a Constituição de 1967, ratificada, ela foi ratificada pela emenda constitucional 1 de 1969, ou ela foi validada pela emenda constitucional 1 de 1969, certo? Tem o mesmo sentido? Tem o mesmo sentido, ok. Só lembrar que ratificada é diferente de retificada, que a retificada tem o sentido do que? De corrigir, e a retificar e a ratificar tem o sentido de convalidar, de validar, confirmar, reafirmar, comprovar, etc. Ok? A questão está correta. Beleza? Então, próxima questão. 7. Os sentidos originais do texto seriam alterados. Cuidado com o comando da questão. Caso a palavra certas fosse deslocada para imediatamente após pessoas. Então, a mídia tem um papel básico na discussão desses casos de amortecimento, esquecimento e jeitinho, porque ela ajuda a politizar o velho hábito que insiste em situar certos cargos e as pessoas que os impossam como acima da lei. Do mesmo modo e pela mesma lógica, de hierarquias que colocam certas pessoas, aí coloca entre parênteses, mulheres, mas não nessa ordem, coloca negros, pobres e mulheres implacavelmente debaixo da lei. Veja, se eu colocar certas pessoas debaixo da lei. É a mesma coisa que colocar pessoas certas debaixo da lei. É a mesma coisa? Não, altera o sentido. Então, colocar certas pessoas debaixo da lei não é a mesma coisa que colocar pessoas certas, pessoas específicas nesse caso. Então, seriam alterados, olha o comando da questão, seriam alterados, os sentidos originais seriam, então a questão está correta. 8º. O adjetivo extraordinária está empregado no mesmo sentido que a seguinte frase: hoje haverá um plantão extraordinário, certo? Um plantão que algo que não é de costume geral, ok? Então vamos ver aqui, lá em cima agora, apesar da extraordinária redução quantitativa, as línguas ainda existentes apresentam considerável diversidade, o que caracteriza a Amazônia como uma das regiões de maior diversificação de linguística do mundo, com mais de 50 famílias linguísticas. Então veja, apesar da extraordinária redução quantitativa. Esse extraordinária, apesar da extraordinária, está trazendo que o sentido da extraordinária aqui está no sentido de grande, excessiva no caso, né? Apesar da excessiva redução quantitativa, ok? Então está empregado nesse sentido. E aqui embaixo haverá um plantão extraordinário, o que não é de costume geral. Ok? Então não foi empregado no mesmo sentido, perfeito? Então a questão está incorreta. Questão 9, não é à toa aqui em cima. Então a expressão à toa tem
tem no texto o mesmo sentido que na frase. Aquela não é uma pessoa à toa. Uma pessoa à toa é a pessoa que não faz nada, a pessoa desocupada, certo? Aqui está no sentido de desocupada. À toa, desocupada, inútil. Agora lá em cima, não é à toa que especialistas consideram a iluminação como uma grande aliada das cidades na luta contra a violência urbana. Então não é à toa, está sentindo o quê? Não é o quê? Sem motivo. Então não é sem motivo, não é à toa, não é sem fundamento. Isso aqui é o que? Uma locução, mais uma palavra, o que? Locução adverbial, ok? E aqui embaixo, pessoa à toa é o que? Locução adjetiva, está qualificando o sujeito ali que é a pessoa, locução adjetiva. Então, questão está o que? É o mesmo sentido? Não, então está errada. Última questão, questão 10. O substantivo freguesia pode ser substituído no texto, olha só, sem prejuízo do sentido. Cuidar sempre com esse comando aqui, novamente eu falando, porque às vezes vai trazer a informação de que há prejuízo no sentido e outras vezes vai dizer que não há, então você tem que cuidar com isso. Não, então ele vai dizer que ele pode ser substituído sem prejuízo de sentido por clientela. A gente sabe que existe freguesia e clientela como sinônimos, perfeito? A gente sabe isso, correto? Mas vamos ver a questão aqui, se ele se enquadra nisso. Quando havia um incêndio na cidade, os aguadeiros eram avisados por 3 disparos de canhão, partidos do Morro do Castelo, e por toques de sinos da igreja de São Francisco de Paula, correspondendo o número de badaladas ao número da freguesia onde se verificava o sinistro. Esses toques eram reproduzidos pela igreja matriz da freguesia. Eu posso trocar freguesia por clientela, olha só o sentido. Freguesia pode ser clientela ou grupo de compradores. Então ele estava dizendo assim, ó, existe freguesia nesse sentido. Mas o sentido empregado no texto é no sentido que é de pequena povoação, certo? Ou até mesmo aí distrito de uma paróquia, mas não nesse sentido aqui, ok? Quando ele coloca lá pela igreja matriz da paróquia, daria esse sentido aqui, ou pequena povoação, ok? Mas não no sentido de clientela, como propõe o texto, porque aí sim teria prejuízo de sentido. Questão incorreta, portanto. Beleza, povo? Então vamos para a próxima. Um abraço.